Vamos dar início aos nossos trabalhos. O nosso tema central é dialogando alguns marcos. E hoje o nosso tema central, o nosso tema de hoje é Cândido Francisco Cândido Xavier. E o palestrante é o nosso irmão Robson Pérez. Vamos ler o nosso Evangelho, um trechinho. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas dos filhos para com os pais, representa caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar e analisar as causas dos efeitos. Também nesse caso, como é de todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Vamos nos deixar envolver por essa paz, essa harmonia. Agradecer os mentores da casa, os mentores amigos, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer pelo nosso palestrante. Pedir a todos os nossos irmãos trabalhadores da última hora, que envolva todos que aqui estão encarnados e desencarnados, aqueles que aqui não puderam comparecer por algum motivo. Envolva os nossos irmãos em situação de rua, os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos hospitais, e todos sejam envolvidos na mais completa paz, harmonia, luz, saúde. Envolve o mundo, Jesus. Envolve nossos governantes. Abençoa cada um do nosso país, do nosso planeta. Que a paz do Senhor se faça presente no coração de todos nós. Envolva todos nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. E eu passo a palavra ao nosso irmão Robson com o tema da tarde. Amigos do Núcleo Espírita da Polícia Militar da Bahia, aqui em Salvador, boa tarde a todos, a todas. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Eu confesso que é uma honra e uma alegria poder estar de volta a esse espaço físico e espiritual depois de alguns anos, poderíamos dizer depois de muitos anos, quando aqui estivemos para gravar um evento, inicialmente participar dele, mas na oportunidade nos foi dada a permissão da gravação de um seminário que vocês fizeram alguns anos atrás, salvo engano, foi no dia 19 de dezembro, porque logo depois daqui nós fomos para o Campo Grande participar do movimento Você e a Paz, de Divaldo Pereira Franco, aqui próximo, no Campo Grande. E quem estava aqui foi a Nete Guimarães, que todos nós a conhecemos pela sua capacidade brilhantíssima de falar da doutrina espírita. E foi um dia que eu me emocionei, primeiro porque era um sonho nosso, meu e da minha esposa, de conhecer pessoalmente a Nete Guimarães. E quando aqui chegamos, nós tivemos também a alegria de poder estar nesse espaço físico que nós já conhecíamos de falar, mas que nunca tivemos a oportunidade de estar presentemente participando das atividades. E aqui estando, pensávamos que um dia poderíamos também estar aqui nesta condição
de divulgador da doutrina espírita, que é algo que muito me apraz. E hoje, graças a Deus, pelo convite da nossa amiga Edilene, a quem eu agradeço, a todos vocês aqui do NEPOM, a oportunidade de estar aqui hoje participando desse momento de reflexão. E eu espero que outras oportunidades nós tenhamos para que juntos falemos sobre a doutrina dos Espíritos. E foi um grande desafio para nós, quando do convite feito por ela, para falarmos desta representatividade, que transpôs as barreiras físicas e espirituais de uma instituição humana que nós conhecemos e doutrinária como sendo a doutrina espírita ou espiritismo. Porque falarmos da representatividade de Francisco de Paula Cândido Francisco de Paula Cândido Xavier, é um desafio imenso. Porque por mais que fiquemos aqui noites e dias falando dele, provavelmente muito ainda teríamos que falar sobre ele. Porque uma alma desse quilate moral e espiritual, a gente não consegue enfaixá-lo dentro de alguns livros, de algumas obras. Porque, como nós sabemos, Francisco Cândido Xavier, ou nosso querido Chico, ele não é uma personalidade apenas do Espiritismo, mas ele é uma personalidade do mundo, como nós diríamos, um cosmopolita. É um homem do mundo, um espírito que talvez por uma coincidência, uma boa coincidência, ele fez parte da nossa lei espírita doutrinária, mas em si é um espírito que transcende os dogmatismos que nós espíritas e o movimento ainda se encerram, porque o trabalho dele reverberou para a humanidade. E ele nos deixou, ao longo dos seus 92 anos de experiência física no corpo franzino, uma história que talvez não caiba na própria história. Porque os exemplos de dignidade, de amor, de fraternidade, de humanidade e de espiritualidade, por certo, nós ainda precisaremos de muitos e muitos anos, talvez alguns séculos, para compreender e dilatarmos a grandeza desse espírito que nós conhecemos como sendo Chico Xavier, que nasceu, conforme sabemos, no dia 2 de abril de 1910 e que veio a desencarnar há 21 anos atrás, salvo engano, no dia 30 de junho de 2002. E nesses 92 anos de experiência comum no movimento espírita brasileiro, ele deixou para nós, só enquanto herança física material impressa, mais de 400 livros, títulos editados. Dentre esses, uma série que conta a história, a epopeia da vida de alguns dos maiores personagens da história do mundo. Dentre eles, o próprio Jesus, como também a história do seu mentor espiritual, que nós o conhecemos como Emmanuel, que dizem, e ele assim referendou também, já está encarnado entre nós, alguma coisa também de 20 e poucos anos aqui no Brasil, para dar continuidade a esse monumental trabalho que ele, Chico Xavier, fez e deixou como legado. E é o espírito que a gente entende e percebe que não começou a sua história aqui, nessa encarnação, nesse século passado. Mas é um espírito que vem
ao longo de muitas reencarnações, absorvendo a mensagem, dilatando o conhecimento da verdade que liberta, e em cada nova oportunidade do corpo físico, deixa um lastro de luz por onde ele passa. E segundo alguns estudiosos, pesquisadores e investigadores dessas muitas vidas de Chico Xavier, como vemos aqui e ali, de quando em quando, em um livro, em noticiário, uma manchete, ele fora um dos discípulos de Jesus, o mais querido, que segundo consta, ele fora o próprio João Evangelista. Aquele jovem rapaz que encantou-se por Jesus e criou um laço de amor, de unidade para com esse Espírito que também nós desconhecemos, que é Jesus, embora falemos tanto dele, que Jesus, por sua vez na cruz, nas suas últimas palavras àquela gente que ali estava ao pé da cruz, em vendo que ele e João se aproximara, porque temendo ser preso, assim como os outros discípulos, eles se afastaram, esconderam-se. Mas a consciência de culpa, de dor, diante da situação do mestre, fez com que ele aproximasse daquelas mulheres que ali estavam. Dentre elas, a mãe de Jesus, Maria, que não conseguia compreender porque ele e o seu filho, que trouxera tanto amor, tanta paz, que dera tantos exemplos de fraternidade, de humanidade, estaria passando por aquela situação infame. E Jesus, do alto da cruz, e percebendo a proximidade do discípulo querido, olha para sua mãe, que angustiada estava e que voltava também a olhar para ele, e lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E voltando-se então para ele, o jovem João também lhe dissera: filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento ele encerrava os laços físicos e consanguíneos daquela relação de amor que durara, do ponto de vista cronológico humano, 33 anos, de acordo com a história da humanidade. E ele toma para si o jovem discípulo e cumpre com a promessa até que a sua mãe, naquele momento, na representação de Maria, mãe de Jesus, viesse mais tarde, anos depois, a desencarnar. Porque ele vai cuidar de Maria, a Mãe Santíssima, levando-a a Éfeso e cuidando dela, conforme nós sabemos pelo Espírito Berto de Campos, no livro Boa Nova, também induz palavra de Francisco Cândido Xavier. E dentre esses livros, conforme dissemos, aqueles da epopeia crística do cristianismo nascente, que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, desde o início da sua caminhada, a partir dos 18 anos, 10, que se lhe apresenta em forma de cruz e lhe questiona, ainda naquelas paisagens do cemitério que Chico ali estava, no sepultamento da sua primeira mãe. Ele aparece e lhe pergunta: Chico, quer trabalhar comigo? E Chico, sem saber muito bem o que dizer, diz: eu quero. O que é preciso fazer? Porque ele ficava encantado com aquela imagem da cruz brilhante. E a cruz, no formato quase humano, lhe responde: 3 coisas lhe são necessárias. Chico questiona: qual a primeira disciplina? Qual a segunda disciplina? E qual seria então a terceira disciplina? Todos nós, acredito eu, conhecemos essa passagem dos muitos e lindos casos de Francisco Cândido Xavier. Mas, por incrível que pareça, ainda hoje, se vivo estivesse, 113 anos, não conseguimos colocar na nossa prática diária disciplina,
disciplina, como sendo a força motriz para a realização de qualquer ideal nobre e superior que venhamos a assumir, a nos propor fazer. Porque todos nós gostaríamos de ser um Chico Xavier, possivelmente. Mas com poucos de nós verdadeiramente daria-se em vida em holocausto, daria um testemunho de fidelidade e de disciplina como dera Chico Xavier. Portanto, não é uma alma que começou na encarnação, conforme a própria doutrina espírita nos afiancia. É um espírito que vem amadurecendo ao longo das suas multivárias encarnações, aproveitando cada uma delas para incorporar cada vez mais a lição do Evangelho de Jesus. Essa lição que ficou imortalizada no pensamento, nos exemplos, nas palavras daquele que é para nós, de acordo com os Espíritos, a questão 625 do livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia. Que embora dizendo amá-lo, mas que nós ainda não queremos segui-lo. Porque vai exigir de nós, conforme ele propôs ao jovem rico, vender tudo que nós temos, que não nos serve, que é de material, que é transitório, para segui-lo. Porque a partir do momento que eu digo sim, conforme dissera o jovem Chico Xavier, a criança mesmo, aquela cruz teria que se abdicar, teria que abandonar as frivolidades do mundo que ainda hoje nos encanta, nos inquieta, que faz com que nós percamos o sentido da existência, voltando à pátria espiritual, destituídos de luz, de obras que nos revelem e que falem por nós. Diferentemente desse espírito que nesta oportunidade ficou as bases da sua trajetória humana e espiritual na Terra. E que hoje é para nós um espírito de alto alcance moral e espiritual e que vela e que trabalha ainda hoje, conforme disse Jesus, referindo-se ao Pai que está nos céus, e ele também, em nome do amor. Porque Chico Xavier também vai dizer, uma certa feita, que ele adentrara ao Espiritismo não pelo fato de ser médium, não porque aqueles espíritos que ele, como sendo a maior antena parabólica ou paranormal da humanidade na Terra, pois que ainda hoje, até então, nunca se vira um médium com tamanho alcance de percepção, de sintonia, com os mais diversos espíritos, dos mais diferentes níveis e graus, entre nós. E então, ele vem trabalhando para que o amor possa vivificar entre nós. E ele vai então dizer que ele ficou no Espiritismo não por conta da sua mediunidade, não por conta da sua capacidade de escrever livros ou de falar pelos Espíritos, mas simplesmente, e acreditem nisso, simplesmente porque Jesus estava no Espiritismo. Porque se ele, Jesus, não estivesse, Chico também não estaria no Espiritismo. Porque, conforme sabemos, o Espiritismo não é outro senão o Consolador prometido por Jesus, que dissera que mandaria em nome do Pai, se nós continuássemos amá-lo, se nós continuássemos a viver os seus mandamentos. E o Pai, de amor e misericórdia, nos enviaria o Consolador que ficaria para a eternidade entre nós, fazendo-nos lembrar tudo quanto ele, Jesus, dissera à época e que fora incompreendido e não aceito. E aquelas outras coisas que, para a época, para o momento, não seria possível ser dito pelo nosso estágio de ignorância moral e intelectual
em relação à lei de Deus. E quando no momento predito, em que as entidades superiores que conduzem a destinação da terra para tornar-se mais cedo ou mais tarde uma terra de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus, nos enviou 18 séculos pós partida do Mestre da terra para nós. E eis que é chegado um novo Consolador, não mais na figura de um homem, qual ocorrera nas duas anteriores revelações, mas a partir de um movimento sincronizado no mundo para chamar a atenção daqueles homens de então, da continuidade da vida, da imortalidade da alma, de que nós estamos transitoriamente de passagem, vivendo uma experiência humana, mas que somos todos espíritos, vivendo uma experiência momentaneamente material, corporal. E como nós nos encontramos atrelados, aprisionados, escravizados por ela, porque não nos reconhecemos espíritos. Porque se assim fosse, viveríamos, por nossa vez, a exemplo de Chico. Porque mesmo aqueles que estiveram lado a lado com o mineiro de Pedro Leopoldo e depois transferem-se para Uberaba, a partir do ano de 1959, por ordem do seu reitor Emmanuel, e ali ele se constitui uma pedra de iluminação, de referência para todos do mundo inteiro, porque caravanas do mundo inteiro vieram para Uberaba, para Pedro Leopoldo, em busca daquele fenômeno, Chico Xavier, para tentar ouvir, sondar, conhecê-lo. Muitos vieram também contrapor aquele fenômeno, dizendo que era um embuste, que era uma falsa, que era uma farsa, uma mentira. E quantos deles ficaram retidos pelas malhas do amor do Chico Xavier? Vieram para condenar, para contrapor, para desmistificar, tornaram-se depois espíritos. A exemplo de um dos seus biógrafos mais famosos, o Marcel Sotomayor, que vai escrever para nós alguns livros referentes a Chico Xavier. Porque dissemos, por mais que falássemos dele ou escrevêssemos a seu respeito, não seria possível dizer tudo. Porque uma alma dessa expressão moral e espiritual, a gente não consegue revelar na sua totalidade. Qual acontecera com Mahatma Gandhi, que Einstein vai dizer mais tarde, Albert Einstein, que gerações futuras não acreditariam que teria passado em carne e osso pela terra um homem como Mahatma Gandhi. Porquanto são espíritos da mesma esfera moral e espiritual qual Chico Xavier. E passados esses 21 anos depois, nós ficamos a nos perguntar: será que realmente Chico Xavier existiu? Em que pese os seus livros, as suas muitas biografias e alguns ditos livros psicografados pelo próprio Espírito, seja como for, esse representante de Jesus, que dentro dessa epopeia que os Espíritos nos trouxeram como sendo a terceira revelação para a humanidade, o Consolador prometido de Jesus, que esteve à frente como coordenador do trabalho para juntar as peças, para direcionar as observações,
para apurar os resultados e as pesquisas, um francês, um pedagogo, um estudioso do magnetismo, conhecido no seu país pela sua autoridade moral, pela sua capacidade de execução na área didática, pedagógica, porque os fundamentos da doutrina se baseiam na pedagogia do ser. Aquele que nós conhecemos como sendo Hipólite Leon Denis Arrivalho, e mais tarde, então, após as pesquisas e o lançamento do primeiro livro que deu origem ao Espiritismo, ele se autocunha como sendo Allan Kardec, por saber que tiveram uma encarnação anterior com os druidas, como sendo Allan Kardec. E ele, então, vai a partir daquele instante para diferenciar o homem do mundo e o homem do espiritismo ou dos espíritos. Ele troca. E acreditem. Muitos dizem, embora não comprovado, seja pela Federação Espírita Brasileira, seja por outros renomados médiuns, palestrantes do movimento, que o Chico não foi a outro senão o próprio Kardec. Olha que coincidência. Ainda que não seja, ou ainda que seja, não importa, mas não seria de estranho. Porque nós não encontramos na literatura, ou no movimento espírita, ou quiçá mesmo na própria literatura, seja nas bases científicas, filosóficas ou ainda religiosas, nenhum outro que conseguiu, depois de Kardec, superar o próprio Kardec, senão Chico Xavier. É o que melhor exemplifica aquele que o próprio Kardec diria que não ficaria muito tempo no mundo espiritual, que voltaria para dar continuidade à obra inacabada. Porque o Espiritismo ainda é 166 anos feito agora, também no dia 18, e que coincidência, eu nasci também em abril, dia 17, olha, outra coincidência, coisa boa. Para dar continuidade ao trabalho de iluminação. E quem esteve à frente? Chico Xavier, que nasceu em abril, no dia 2, conforme já dissemos. Então, se de repente a notícia chega e assoma o movimento espírita, revelando de fato ter sido ele, não seria para mim novidade. Porque dizem até mesmo que esse espírito, o qual conhecemos como Chico, foi um outro conhecido na história, como Francisco de Assis, o pobrezinho da Itália, que também, depois de Jesus, é o que melhor representa para a humanidade na Terra o amor. E Jesus vai dizer a ele, à época, na Idade Média: Francisco, reconstrói a minha igreja. E acreditando ser aquela igreja de Assis, ele começa a pegar na cidade pedras para reconstruir a igreja. Me foge aqui o nome agora. Mas depois ele vai entender mais tarde, depois das peregrinações feitas, de que a igreja não era outra senão a mensagem do amor. Porque Jesus também falava, dentro dos moldes da época, na figura da igreja, mas não enquanto instituição física, dogmática, não enquanto uma estrutura doutrinária, mas a reunião daqueles que, em nome do amor, se congregam para exercitarem entre si o amor.
E o que disse Jesus? O maior servidor do meu reino é aquele que muito ama. Vós sereis reconhecidos como meus discípulos por muito se amarem. Em todos os ensinamentos do Cristo, a palavra de ordem era unicamente esse: amor. E para tanto, é preciso despojamento. É preciso que tenhamos disciplina, coragem de abandonarmos o que não nos serve na perspectiva do espírito imortal, para investirmos e consolidarmos em cada oportunidade existencial o despertar da consciência em torno da mensagem luminescente que Deus nos enviou há mais de 2000 anos. Que ainda hoje nós não sabemos o que fazer dela. Porque quando nós olhamos a realidade de mundo, em que pese as muitas doutrinas, religiões e igrejas, nós vemos que faltou o principal: o amor. Esse sentimento por excelência que os Espíritos nos convocam também a vivermos entre nós. Que já poderíamos ter dado um plus, um salto quântico na Terra. Porque falamos muito do mundo de provas e de expiações e da transição na qual nos encontramos. Mas em todos os tempos da história, desde o principiar dos exilados da capela, nós estamos em trânsito. Porque faz parte da constituição da própria evolução não ficarmos parados. Periodicamente, um novo impulso, uma nova onda, uma nova bolha nos chega para que avancemos, para que continuemos no caminho da subida para o grande encontro com o Pai. E que cada um tome da sua charrua, não olhe para trás, que carregue a sua cruz, que faça valer a oportunidade do estar no corpo, qual vimos Chico Xavier. Por isso, quando nós aqui nesta tarde de sábado nos propomos a falar dela, fico a pensar por onde começar mesmo, o que dizer dele, qual seria o caso mais interessante de Chico, porque todos revelam, sobretudo, o amor desta alma para com Deus. Por isso que muitos não creem que Chico tenha sido a figura do Allan Kardec. Porque pela postura de uma época, de um sistema social de então, do século XIX, não dá para compreender e aceitar a mesma roupagem uma figura dócil, meia, feminina mesmo, no sentido da amorosidade, dos sentimentos de um Chico Xavier. Mas quem disse que o espírito não pode, uma vez conquistado, reproduzir isso? Porque lá atrás ele estava em uma missão que precisava incorporar um sistema, um padrão de cultura de uma sociedade. Desta feita, em que pese a necessidade dos padrões vigentes, mas ele deixou expressar com mais força o valor dos sentimentos. Não que o anterior não tivesse, mas isso jorrou da sua alma com mais abundância. E é por isso que nós trouxemos, só para fazer de conta que falamos sobre ele, alguns livros que nós temos na nossa pequena biblioteca, que refere-se sobre a vida e a obra de Francisco de Paula Cândido Xavier. Um dos livros que nós gostaríamos de apresentar
e que certamente não dá para a gente ler, porque o bom seria que para cada um nós lêssemos tudo, mas não damos só apresentá-los para que vocês fiquem com desejo de ler pelo menos, né? E feliz pandemia, porque me deu a oportunidade nessa minha vida corrida, e até então, de parar para ler algumas coisas que eu tinha em casa e ter outras nesse período. Um dos livros foi esse aqui. Aprendendo com Chico Xavier, um exemplo de vida. Um legado que nós, ainda hoje, não compreendemos. De autoria de Paulo Rossi Severino, que esteve convivendo um período com Chico Xavier. E ele traz aqui inúmeros fatos e notícias referentes a Chico Xavier. Um outro livro que mereceria da nossa parte uma atenção e que me permitam falar sobre o canal do Roteiro Espírita, do qual nós administramos, uma proposta de trazer em formato de podcast esse livro. Lindos Casos de Chico Xavier. Provavelmente ainda esse ano nós faremos por ser um desejo da nossa parte. É um livro conhecido de muitos, da Like de Ramiro Gama, que é também um biógrafo de Chico Xavier, onde ele traz várias passagens, histórias belíssimas a respeito de Chico Xavier. Dentre essas histórias, uma que nós conhecemos é aquela que Chico Xavier, como todo ser humano, ele também tinha lá os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições, porque dizíamos que ser um Chico é fácil, mas pagar o preço para ser é que está difícil. Porque precisa abdicar de uma vida de prazeres, renunciar a todas as necessidades possíveis humanas, porque embora trabalhador, pago, remunerado, durante toda a vida de Chico Xavier não houve facilidades, não houve férias, feriado, não houve um momento em que ele pudesse dizer é meu. Porque aqueles poucos momentos depois do horário convencional de trabalho na fazenda, Chico Xavier era cooptado pelo seu mentor Emmanuel para começar o trabalho mediúnico. E o trabalho de Chico Xavier mediunicamente é um trabalho que vem sendo gradual. Na medida em que os anos passam, que as suas atribuições vão sendo diminuídas do ponto de vista humano, e Emmanuel conta um dos seus biógrafos, nunca tomou o horário de Chico do ponto de vista do trabalho. O trabalho que Emmanuel fez com Chico era nos horários de Chico Xavier. Como nós temos, cumprindo nossa carga horária de 8 horas de trabalho, estou livre, vou happy hour, vou viajar, vou pegar as malas, pegar a estrada, ler o papai, vai para onde? Fica aí. Mas Chico, Emmanuel, é o meu dia que eu preciso das férias. Ótimo, você tem 30 dias para trabalhar comigo. E varava as madrugadas. Depois do trabalho, ia lá para a Casa da Prece, para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, para receituar, para escrever as cartas das mães que, angustiadas pelas perdas de seus filhos queridos, aguardavam notícias do além na esperança de que Chico pudesse trazê-las. E quantas dessas mães foram beneficiadas com o consolo, com a esperança desse médium de Uberaba de período. Temos também outro livro lá na nossa casa que fala sobre isso, recordações, retorno feliz, salvo engano, que são histórias dos espíritos que se apresentaram a Chico Xavier para dizerem às suas mães, aos seus pais, que eles continuavam vivos. Não chore por mim, minha mãe. Eu estou vivo. Foi preciso passar por essa experiência. Olha que consolo, que esperança.
E quantas dessas mães se dedicaram a partir daquelas notícias, saíram da lamentação, da aflição, do choro, do desespero, para seguir Chico. Silenciosamente, nunca se defendeu, nunca brigou, nunca exigiu, acolheu todos os improsperos, todo que possivelmente viesse contra ele. Porque Emmanuel estava o conduzindo. Nós temos o filme, a cinematografia, As Muitas Mães, de Chico Xavier, que contam dessas cartas. Nós temos outros filmes na telinha do cinema que retratam a história de Chico Xavier. Chico Xavier, um nome chamado Amor, me parece que foi o último, que conta não a história do médium, mas um homem bom, como da música, se não de Roberto Carlos, é de Fábio Júnior. Um homem bom, retratando a beleza, a dignidade desse espírito. E quantos foram os artistas que foram em busca também de Chico Xavier em Uberaba, para receber o consolo, a orientação, a ajuda desse espírito. Portanto, Chico não era da doutrina espírita. Chico era do mundo. Então, nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, nós temos aqui mais de 200 que podem nos servir de fortalecimento, de robustecimento para os nossos momentos de aflição. E como dizíamos, aquele no momento da sua aflição, ele diz: Emmanuel, me ajude, pede à Mãe Santíssima que me socorra, que me diga alguma coisa ante o meu sofrimento. E agora pensou assim: não sei não, viu? Não sei se ela vai me dizer alguma coisa não, mas não tem par. Porque Emmanuel não se sentia em condições de falar diretamente com a Mãe Santíssima. Recorreu ao intermediário, Celina, a mensageira de Maria na Terra. E o recado de Chico dado a Emmanuel foi passado para Celina. E esta encaminhou para a Mãe Santíssima. Depois de algum tempo de espera, de angústia, de saber o que ela vai dizer, qual é o caminho para resolver o problema, eis que a Mãe Santíssima devolve o recado para Celina, que devolve para Emmanuel, que chega então nas mãos de Chico, que ela estava ansioso esperando uma carta de 30 páginas da Mãe Santíssima. E eis que lhe aparece apenas uma frase: Chico, isso também passará. Imagine, na nossa aflição, no nosso desespero, na nossa angústia por uma resolução de um problema que nós próprios construímos, fizemos. E pedimos em oração, em prece, quando não há Chico, ao Divaldo que segue o mesmo caminho, o outro médico, a Mãe Santíssima, e esperando que viesse um catatal de coisa, ela apenas responde: filho, isso também passará. Ou então, aquele lindo caso de Chico, que estava com vontade de responder à altura, de dizer um monte de coisa àqueles que lhe ofenderam, Emmanuel vai me dizer: Chico, opa, segure sua onda, pegue água, bote na boca e aguarde. Enquanto a raiva não passar, você segura. Depois que você se acalmar, você então joga a água fora, porque se ele bebesse, provavelmente ele teria algum problema cardíaco, morreria ali, instantaneamente. E aí o que acontece? É uma lição. Ao invés de agredir, ao invés de contrapor, de devolver com a mesma moeda, silencia, acalma-te, aquieta-te, aguarda com paciência, porque isso também passará. Há um outro episódio muito interessante, eu não sei o meu tempo, porque se me deixarem, eu vou até de madrugada, sem problema, viu?
Na hora vocês me sinalizam. 9, tá bom. Com mais 9, 18. Porque eu vim de longe. 19? Então tá. É porque quando eu falo, viu? Mas voltemos. Há um outro episódio que o Ramiro nos conta, e eu vou tentar pegar um aqui para vocês conhecerem, que diz que Chico nesse dia estava muito atrasado para o trabalho. E aí ele sai às pressas de sua casa, e quando ele pega a rua, a calçada, eis que ele encontra uma senhora que vem um pouquinho atrás dele e começa a chamá-lo em alto e bom som. Chico, Chico, Chico! E ele fazendo de conta que não ouvia, o chamado ouvido de mercador, e tenta correr para poder apressar os passos e chegar no horário marcado do trabalho. Emmanuel vendo a cena diz assim: ô Chico, você não está ouvindo aquela senhora me chamar? Eu estou, Emmanuel, o problema é que eu estou atrasado. Se eu for parar, eu vou ficar mais atrasado ainda, eu vou receber bronca, algo contigo. Emmanuel diz assim: você não já está atrasado mesmo? Então, pare, dê atenção àquela senhora, vá ver o que ela quer, Chico. E Chico, por respeito ao mentor e pai, ô senhora, tudo bem, não tinha ouvido não, o que a senhora quer? E aí vai resolver o problema da senhora. Depois que ela libera, porque é uma questão de receita, ele então está, tudo bem, eu vou embora, tchau. E aí acelera o passo e deixa a senhora lá atrás. E aquela senhora muito feliz pelo fato de Chico ter dado atenção e resolvido o problema, pelo menos parcialmente dela, começa a falar, produzir palavras de gratidão, de amor, enfim. E quando o Chico já está um pouquinho mais à frente, Emmanuel aparece no nome de Chico, agora pare e olhe para trás. Dá uma olhadinha e ele resolve olhar para ver o que Emmanuel tanto quer mostrar. E quando ele olha, ele percebe que da boca daquela senhora saem emanações de luz em direção a Chico Xavier, que chega até ele como sendo um bálsamo, energias gratificantes de cura, de gratidão. E aí vem a lição que ficou imortalizada. Agora, Chico, pare e pense. Se você não atende aquela senhora, o que ela não diria a seu respeito? Que tipo de energia aquela alma iria produzir a seu respeito e ela se contaminaria? Porque quando a gente acende uma luz, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. E quando a gente apaga esta luz, a mesma luz, o primeiro a entrar na escuridão somos nós mesmos. Qual é a lição que fica para nós? Quando você dá do seu tempo em favor de um necessitado, você recebe do alto as bênçãos de luz, de paz, que necessita para a resolução dos seus problemas e das suas dificuldades. É um bálsamo que adentra a sua psicosfera, lhe fortalecendo, lhe engrandecendo e marcando ponto em favor de você, a seu favor, junto à espiritualidade. E tantos outros casos que nós temos relativos à vida e à obra de Chico Xavier, que se perderam entre os muitos autores que nós conhecemos. Então esse é um livro que eu sugiro que todos nós leiamos, porque aqui vamos, pelo menos, trazer um pouco desta personalidade representativa dos espíritos para todos nós. Um outro livro, e esse eu posso dizer que eu li agora na pandemia, um livro maravilhoso. E diga-se de passagem, todos esses livros aqui citados, com exceção ao último, que nós vamos mostrar, nós conseguimos na pandemia. Tá? Esse aqui, de Marcel Souto Maior, As Lições de Chico Xavier. É um livro maravilhoso. A gente lê numa tomada, num cafezinho, enquanto descansa no almoço. É um outro livro que pretendemos apresentar lá no canal, pelas lições que aqui são trazidas.
As lições de Chico Xavier. E tem uma fala aqui de uma senhora que eu achei bem oportuna, que eu queria dividir com vocês. Ele começa dizendo assim: em uma esquina de São Paulo, uma leitora me reconhece e se aproxima para fazer um pedido. Eis o pedido. No primeiro livro, você foi um jornalista, provavelmente referindo-se à biografia que ele escreveu sobre Chico Xavier. No segundo, você foi um investigador. No terceiro, seja um sentidor, que me parece que é esse livro aqui. Ele foi, o autor, o Marcelo Sotomayor, um sentidor da vida de Jesus. Porque quando ele começa, sobre a vida de Chico Xavier, porque quando ele começa a ouvir sobre o fenômeno de Chico Xavier como um jornalista, ele começou a ouvir falar dele, a duvidar sobre o fenômeno, que ele não é espírita, não é religioso, e que ele começa a investigar. Foi para Uberaba, viajou, passou muito tempo com Chico, teve a autorização de Chico Xavier para segui-lo, acompanhá-lo, e se tornou-se não totalmente um espírita, mas uma pessoa que reconhece, embora um profissional que deve ser isento nas suas investigações, nas suas reportagens, mas ele acredita hoje na imortalidade da alma. Então ele diz assim: esse livro é dedicado a ela, a essa senhora, e aos meus filhos, Antônio e Isadora, que eu espero encontrem daqui a alguns anos caminhos e respostas nessas páginas. E tem uma história aqui que eu gostaria de ler nesses meus 20 minutos finais. Então é um livro muito legal, que também conta a vida de Chico. Esse outro também, de R.A. Ranieri, tá? Que chama-se Chico Xavier, o Santo de Nossos Dias. Eis aí um bom livro também para ser lido e para que nós conheçamos um pouco da história e da vida de Chico Xavier. E o último que trouxemos, um pouco mais pesado, 100 anos de Chico Xavier, que a minha mãe me deu de presente em 2010, na data do meu aniversário. É uma biografia, o fenômeno humano e mediúnico. É talvez o livro mais completo que nós tenhamos a respeito da vida de Chico Xavier, que conta literalmente toda a história da vida que é possível ser observada, ou foi possível ser observada por esse autor, o escritor Carlos Bacelli, né? Que ele vai contar essa história. Tem um outro livro que também ele fala sobre a vida de Chico Xavier, o Souto Maior. Esse aqui é de Carlos Bacelli, em que foi uma pessoa que conviveu lado a lado com Chico Xavier ao longo de muitos anos, lá em Minas Gerais. E hoje, no movimento espírita, existe uma certa questão a respeito dele, das comunicações, mas eu não vou entrar por essa questão, porque não é nem um propósito, nem a intenção nossa. Mas eu penso que uma pessoa que conviveu com ele, Chico Xavier, por muitos anos, não teria por que estar inventando determinadas coisas que dizem a respeito dele. Mas fiquemos por aqui. Seja esse, que é uma história biografada, é uma história contada a respeito da personagem Chico Xavier, ou esses outros igualmente por esses outros autores, ok? Uma das histórias que eu gostaria de dividir com vocês, até para validar o peso que eu trouxe nos ombros, é desse livro aqui, As Lições de Chico, em que eu abri, tá vendo? Isso também passa, é a historinha que nós contamos aqui. Mas tem uma outra aqui que chama-se A Força do Trabalho, em que Chico vai dizer assim: o trabalho engrossa o fio da vida. Chico Xavier ensinava. Esse era
esta era a sua receita contra todos os males. E anotem, por favor, viu? A receita para todos os males das nossas vidas chama-se trabalho. Aos amigos mais íntimos, Chico deixava escapar um trocadilho quase infame quando via multidões de plantão na calçada em frente à sua casa à espera de um contato com ele. Porque isso era praxe, o de praxe. Chico não podia, era mais famoso que qualquer artista global. Porque Chico aparecia e a multidão já o aguardava. Era quase uma expressão, uma semelhança de Jesus. Que Joana vai dizer que, como é que ela usa a expressão? Invariavelmente a multidão seguia Jesus. Podemos dizer que a semelhança de Jesus, a multidão seguia Chico Xavier. Agora imagine quando ele desencarna no dia, e olha a grandeza dessa alma que a gente não pode passar batido com essa fala, que é conhecida de todos, mas merece a relembrança. Depois de todo o trabalho feito, realizado, quando as suas forças físicas já não podia mais sustentar o próprio corpo, porque era levado pelos braços na cadeira de roda, quando algumas oportunidades que ainda tiveram em público, por conta dos acometimentos de saúde e de doenças e tudo mais, do corpo físico, Chico pensou como gostaria que fosse o seu desencarne. E ele pede, provavelmente à Mãe Santíssima, que lhe desse a oportunidade de desencarnar quando o povo brasileiro estivesse muito feliz. Imagine, um dia que o povo estivesse feliz, coletivamente, a nação brasileira. E aí tiveram, eu tenho para mim que o mundo espiritual deu um jeitinho bem brasileiro para resolver o problema. Senão Chico hoje ainda estaria no corpo. Porque de lá para cá não aconteceu algo semelhante, mas enfim. E aí aproveitaram o evento da Copa, não me lembro onde foi, e aí fizeram com que o Brasil ganhasse aquela bendita Copa de 2002, eu acho que foi 2002. E naquela noite de junho, do dia 30, quando todo o povo brasileiro comemorava, é o Penta? É Penta? É o Tetra? É o Tetra. É o Penta? Quando aguardava, comemorava o Penta, é Penta, Chico silenciosamente se despedia do povo brasileiro sem deixar um adeus. Porque acreditava-se que ele já tinha cumprido com a obrigação dele. E como bom servidor, ele agora retornava para o mundo espiritual. Foi uma vida de trabalho. Por isso que trouxemos essa nossa fala. Faltam 5 minutos de minha vez, que eu quero ler uma mensagem para concluir. Então diz assim: aos amigos mais íntimos, Chico deixava escapar um trocadilho quase infame quando via multidões de plantão na calçada em frente à sua casa, à espera de um contato com ele. Pá, pessoal, pá! Acenava de longe quando já estava doente. Paz, os admiradores retribuíam sem entender o recado. Nos centros espíritas, diante das longas filas para as salas de paz, Chico comentava com os companheiros mais próximos: alguns aí não precisam de tanto passe, precisam de paz. O trabalho para Chico era sempre o melhor remédio contra a depressão, o desespero, a apatia, a falta de vontade de viver. Mas o remédio mais poderoso, mágico mesmo, era o trabalho em favor do próximo. Isso nos faz lembrar a pergunta de Allan Kardec, lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, a respeito de qual a mais meritória de todas as virtudes. E o Espírito vai dizer que a maior de todas
é o desprendimento pessoal em favor do próximo, ou seja, a caridade genuína. Então, vou correr por conta do tempo. Ajuda o outro e você vai estar se ajudando. Recomendava às mães e pais atormentados depois da morte de filhos. Demorei a entender a força dessa receita só quando entrei em contato com famílias enlutadas enquanto escrevia Por Detrás do Véu de Ísis, que deu origem ao filme. Decifrei a mensagem. Muitas famílias não têm força para levantar da cama depois da perda de filhos e não conseguem retomar suas vidas sem ajuda de antidepressivos ou de uma prova irrefutável de sobrevivência dos mortos em outro plano. Esta busca, a saudade, as dúvidas, a culpa, tudo paralisa. A dor é indescritível. Quando você perde os pais, fica órfão. Quando você perde o marido, fica viúva. E quando perde os filhos, nem nome esta dor tem. Dizem mães em desespero. Chico abraçava essas famílias, chorava com elas e, com a voz suave de sempre, tentava convencê-las a voltar para a cidade de onde vieram iniciar um trabalho social. Creches, asilos, mutirões, campanhas de distribuição de roupas e alimentos, uma imensa corrente de solidariedade nasceu e continua nascendo no Brasil da dor de famílias em lutos, sob o estímulo de quem? De Chico Xavier. O trabalho em favor do outro salvou e continua salvando muitas vidas de quem é ajudado e principalmente de quem ajuda. Por quê? Fechando. Ao ajudar o outro, a pessoa sai do próprio umbigo, vence a paralisia e entra em contato com as dores e necessidades, às vezes maiores do que as delas próprias. Nesse instante, ela inicia uma nova etapa na sua vida com mais sentido e menos dor. Fica aí uma boa receita dessas muitas histórias atribuídas a Chico Xavier. Trabalho é a força para vencer qualquer aflição. Mas por conta do tempo no qual ainda somos escravos dele, nós gostaríamos de encerrar o trabalho trazendo uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, que eu não sei se vocês conhecem, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco. Mensagem psicografada pelo médium Divaldo no dia 12/7 de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E o título é O Retorno do Apóstolo Chico Xavier. E eu peço licença a vocês para poder ler a mensagem como sendo a nossa última fala em gratidão por esse momento de aprendizado no qual todos nos encontramos. Ela começa dizendo assim: quando mergulhou no corpo físico para o ministério que deveria desenvolver, tudo era expectativas e promessas. Aquinhoado com um incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo dos perigos da travessia no mar encartelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto da segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem que se haviam reencarnado também privaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhes dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis.
sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as forças geradoras da vida, de onde auria coragem e força para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acenando a sorte da fé racional que distendia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para muitas outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade, pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida, de bondade sempre suave, ensinando, direcionando e caminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por alguns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício interno da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar os arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca também deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falavam mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele, sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e renúncia na mediunidade luminosa. Vide Parnaso do Além. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido, não por menos, por Jesus, que o acolheu com sua bondade asseverante. Dos pontos. Descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Mensagem essa, conforme dissemos, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 2/7/2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Fica aqui de forma pálida, em pinceladas, um pouco da vida da obra desse missionário que até outro dia estava conosco e que nós conhecíamos como Francisco de Paula Cândido Xavier, ou simplesmente o nosso Bom Chico. Muita paz, muito obrigado a todos
e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua